Olá, pessoal assombrado, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu estou aqui porque me pediram para fazer um vídeo que fosse relacionado ao terror e estivesse conectado a um filme. Então, eu planejei esse vídeo para poder falar sobre uma criatura ou uma entidade muito famosa, um clássico do terror. Provavelmente você já a conhece e conhece o seu nome, Samara Morgan. A questão é que existe muita história por trás desse longa e você talvez nem soubesse disso. Mas se você está curioso para saber mais sobre o assunto, fique comigo até o final do vídeo e assim você descobrirá. Mas antes, já sabe o que deve fazer para poder me ajudar e ajudar o canal. Deixe o seu like para poder me dar uma força aí e fazer o vídeo circular pela rede toda. Se inscreva no canal se você não for inscrito e compartilhe o vídeo com seus amigos que gostam do assunto. Agora sim, sem mais delongas, vamos para o vídeo saber mais sobre quem é essa entidade. O filme O Chamado, na verdade, não é baseado diretamente em um caso real específico, mas sim inspirado por uma mistura de lendas japonesas, histórias de fantasmas tradicionais, supostos fenômenos paranormais reais e experiências culturais do Japão. A origem verdadeira da história começa muito antes do filme americano existir. A versão hollywoodiana, estrelada por Naomi Watts, é um remake do filme japonês chamado Ringu, que por sua vez foi baseado no livro Ring, escrito por Koji Suzuki em 1991. E qual seria a origem da personagem Sadako ou Samara? Como vocês preferirem chamá-la? Bem, é importante que vocês saibam que a personagem Sadako Yamamura, chamada também de Samara Morgan no remake americano, foi inspirada em duas mulheres reais do Japão que ficaram famosas no início do século XX por supostos poderes psíquicos. Uma dessas mulheres foi Shizuko Mifune. Ela foi uma mulher japonesa que afirmava possuir clarividência e participou de experimentos conduzidos pelo pesquisador Tomokichi Fukurai, que estudava os fenômenos paranormais. Fukurai acreditava que algumas pessoas conseguiam projetar pensamentos e imagens em filmes fotográficos, algo chamado Thought Photography, ou fotografia mental, e isso inspirou diretamente a ideia da fita amaldiçoada de Sadako, capaz de transmitir imagens sobrenaturais e matar quem a assistisse. Segundo relatos históricos, Shizuko acabou sendo desacreditada publicamente e entrou em profundo sofrimento psicológico, morrendo jovem após ingerir veneno. E essa tragédia ajudou a moldar o lado melancólico e vingativo de Sadako. E qual foi a outra mulher que deu origem a essa história? A outra mulher se chamava Miyu Takahashi, e ela também foi estudada por Fukurai, pois afirmava conseguir imprimir palavras e imagens em filmes fotográficos apenas com o poder da mente. No universo de O Chamado, isso virou a habilidade sobrenatural de Sadako ou Samara de infectar os vídeos, as fotografias e os aparelhos eletrônicos. A questão é que também existem muitas lendas japonesas que inspiraram o filme. Além dos supostos casos paranormais, a história de Sadako foi fortemente inspirada pelo folclore japonês. Agora eu vou falar sobre a Sadako ou a Samara em si. Muitos sempre devem ter se perguntado se aquele estilo, dessa jovenzinha aí, dessa personagem, pelo fato de ter aqueles longos cabelos negros e um vestido branco, já fazia parte do seu estilo como uma personagem, como se fosse as suas características próprias ou não. E a resposta é que, na verdade, não é bem isso. E eu vou explicar o porquê. O motivo dessa garota ter aqueles enormes cabelos negros e lisos que cobrem o seu rosto e também usar o vestido branco é porque ela é um espírito conhecido como Onryo. Acho que é assim que se pronuncia, porque é uma palavra em japonês, né? Mas o que seria esse espírito em si?
Os Onryo são fantasmas de pessoas que morreram injustamente e retornam consumidos por ódio e vingança. Diferente dos fantasmas ocidentais, eles não apenas assombram lugares, eles perseguem pessoas específicas até destruí-las. As principais características clássicas de um Onryo aparecem totalmente em Sadako, que seria cabelos longos cobrindo o rosto, as roupas brancas, aqueles movimentos estranhos, a aparência molhada, uma morte cruel e o retorno sobrenatural para poder conseguir a sua vingança. Agora eu vou falar sobre a lenda de Okiko. No Japão feudal, existia um castelo pertencente a um poderoso samurai chamado Aoyama Tesan. Entre os criados da mansão havia uma jovem chamada Okiko, conhecida por sua beleza, delicadeza e honestidade. Ela era responsável por cuidar de um conjunto valioso de 10 pratos de porcelana extremamente raros ali, e eles eram considerados o tesouro da família. Todas as noites, Okiko limpava cuidadosamente os pratos e os contava um por um. Ela pegava os pratos e ia limpando 1, 2, 3, até chegar ao 10º prato. Aoyama, porém, era um homem cruel e obsessivo. Ele era encantado pela jovem e tentou forçá-la a se tornar sua amante. Okiko recusou todas as investidas, mantendo a sua dignidade, apesar daquele medo que ela sentia dele. Então, humilhado pela rejeição, o samurai ele decidiu punir essa jovem. Certa noite, ele escondeu um dos pratos e ordenou que Okiko realizasse a contagem. Nervosa, ela começou. 1, 2, 3. A sua voz tremia conforme os números avançavam. 8, 9. E aí veio o silêncio. O 10º prato havia desaparecido mesmo. Desesperada, Okiko procurou por toda a mansão, vasculhou corredores, salas e depósitos, mas não encontrou nada. Chorando, ela implorou perdão ao samurai, pois sabia que perder um objeto tão precioso era considerado um crime gravíssimo. Foi então que Aoyama revelou a sua armadilha. Ele disse que poderia perdoá-la, se ela aceitasse ficar com ele, sendo a sua amante. E mesmo aterrorizada, Okiko recusou novamente fazer aquilo. E aí, tomado pela sua fúria, Aoyama assassinou a jovem e jogou seu corpo em um poço profundo do castelo. Naquela mesma noite, os empregados começaram a ouvir sons estranhos vindos do poço. Era uma voz feminina que sussurrava bem baixinho os números. 1, 2, 3. A contagem seguia lentamente até o 9. E aí a voz soltava um grito horrível, carregado de sofrimento e loucura, antes de começar tudo novamente. Dizem que o espírito de Okiko jamais encontrou descanso, condenado a procurar eternamente aquele prato desaparecido. Os moradores do castelo enlouqueciam ao ouvir os lamentos noturnos. Alguns afirmavam ver uma mulher pálida emergindo do poço, com longos cabelos negros e molhados cobrindo seu rosto, enquanto as suas mãos esqueléticas se agarravam às pedras úmidas daquele local. Com o passar dos anos, a história se espalhou pelo Japão e se transformou em Okiko, um dos fantasmas mais famosos do folclore japonês. Um Onryo, espírito vingativo consumido pela dor e injustiça. É claro que existem diferentes versões do final dessa lenda, mas todas sempre estão conectadas ao mesmo estilo de espírito e com as mesmas características de personagem. Os cabelos, o estilo de roupa, os traços molhados e tudo mais. Daí vieram vários elementos de O Chamado, como o poço, a mulher fantasma de cabelos longos, a vingança sobrenatural, o retorno do espírito após uma morte cruel. Aquela famosa cena de Samara ou de Sadako saindo do poço é praticamente uma releitura moderna dessa lenda centenária. Agora falarei sobre a lenda da fita amaldiçoada. A fita VHS mortal não existiu de verdade, mas foi inspirada em lendas urbanas japonesas sobre mídias amaldiçoadas.
Durante os anos 80 e 90, espalharam-se histórias no Japão sobre fitas de vídeo que causariam doenças, insanidade, azar ou morte após serem assistidas. Essas histórias cresceram junto com o medo da tecnologia e da expansão da cultura digital. Koji Suzuki transformou esse medo moderno em um tipo de horror bem pensado. Antes, fantasmas assombravam as casas. Agora, eles podiam viajar pela tecnologia. E isso foi revolucionário para o terror da época. E qual seria o simbolismo da doença e do vírus aqui? Bem, nos livros originais, a maldição funciona quase como uma infecção biológica. Muitos fãs interpretam Sadako como uma metáfora para vírus e epidemias. E essa maldição? A maldição se espalha de pessoa para pessoa. Ela infecta quem entra em contato e obriga a vítima a transmitir para poder sobreviver. Essa ideia ficou ainda mais forte porque o Japão vivia muitos medos sociais relacionados a doenças e ao avanço tecnológico no fim do século XX. E mesmo sendo referência do mesmo personagem, será que existe alguma diferença entre Sadako e Samara? No original japonês, Sadako ela é mais ligada ao paranormal, espiritualidade e folclore japonês. No remake americano, Samara se tornou uma figura bem mais demoníaca e agressiva, e a história ganhou um clima de investigação policial. O terror ficou ainda mais sombrio e psicológico. E mesmo assim, ambas compartilham a mesma essência: uma garota rejeitada, explorada, morta injustamente e transformada em uma entidade vingativa. Então, o chamado é baseado em fatos reais? A resposta correta é claro que não. Não existe uma Samara real que matou pessoas através de fitas VHS, mas a franquia foi inspirada em supostas médiums reais japonesas, estudos paranormais históricos, aquelas lendas antigas de fantasmas, as histórias folclóricas sobre os poços, os medos culturais ligados à tecnologia e as lendas urbanas japonesas. Por isso, muita gente acredita que existe sim algo real por trás do filme. A história mistura acontecimentos históricos, folclore e ficção de uma forma extremamente convincente, e foi exatamente isso que transformou O Chamado em um dos filmes de terror mais assustadores e influentes da história do cinema quando foi lançado. Mas e você? Já assistiu esse filme? Você gosta dele? Se você já assistiu, me diga o que você acha. Deixe nos comentários a sua opinião. Fala pra mim o que você acha da personagem Samara ou Sadako, como você preferir. Você teria medo se algum dia visse ela na sua frente? Espero que você tenha gostado do meu vídeo. Deixe o seu like para me ajudar. Se inscreva no canal se não for inscrito. E fique atento porque logo novos vídeos chegarão. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima!